Das vestimentas com que os anjos aparecem vestidos. Como os anjos são homens e vivem entre si, como vivem os homens da terra entre si, por isso eles têm vestimentas, domicílios e muitas outras coisas semelhantes, com esta diferença. Para eles, todas essas coisas são mais perfeitas porque se acham em um estado mais perfeito. Porque, do mesmo modo que a sabedoria angélica excede a sabedoria humana em um grau tal que se diz inefável, do mesmo modo acontece também a todas as coisas que são percebidas pelos anjos e que lhes aparecem, pois todas as coisas que os anjos percebem e que lhes aparecem correspondem à sua sabedoria. Ver número 173. As vestimentas que os anjos usam correspondem do mesmo modo que todo o resto, e porque correspondem, elas existem também realmente. Ver número 175. Suas vestimentas correspondem à sua inteligência. É por isso que todos nos céus aparecem vestidos segundo a inteligência. E como um excede ao outro em inteligência, números 43 e 128, é evidente que as vestimentas de um são melhores do que as do outro. Os mais inteligentes têm vestimentas irradiantes como chama, e outros há que as possuem resplandecentes de luz. Os que são menos inteligentes têm vestimentas deslumbrantes e brancas sem lustro, e os que são ainda menos inteligentes têm vestimentas de diversas cores. Mas os anjos do céu íntimo são nus. Como as vestimentas dos anjos correspondem à sua inteligência, elas correspondem também à verdade, pois toda inteligência procede da divina verdade. Por isso, dizer que os anjos são vestidos segundo a inteligência, ou dizer que o são segundo a divina verdade, é a mesma coisa. Se as vestimentas de uns irradiam como se viessem da chama, e as de outros resplandecem como se viessem da luz, é porque a chama corresponde ao bem, e a luz à verdade segundo o bem. Se outros têm vestimentas brilhantes e brancas sem esplendor, e outros as têm ainda de diversas cores, é porque o divino bem e a divina verdade brilham menos, e são também recebidos diversamente entre os que são menos inteligentes. O branco cintilante e o branco sem brilho correspondem também à verdade, e as cores às variedades das verdades. Se no céu íntimo os anjos são nus, é porque eles estão na inocência, e a inocência corresponde à nudez. E porque os anjos se vestem no céu, por isso os que foram vistos no mundo apareceram também com vestimentas, como por exemplo os que apareceram aos profetas e também os que foram vistos no sepulcro do Senhor. A aparência era de relâmpago e as vestes eram cintilantes e brancas. Mateus, capítulo 28, versículo 3, Marcos, capítulo 16, versículo 5, Lucas, capítulo 24, versículo 4, João, capítulo 20, versículos 12 e 13. E os que João viu no céu, cujas vestimentas eram de linho e brancas, Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, capítulo 19, versículo 11 e 13. Visto que é da divina verdade que procede a inteligência, as vestimentas do Senhor, quando ele se transfigurou, eram resplandecentes e brilhantes como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 2, Marcos capítulo 9, versículo 3, Lucas capítulo 9, versículo 29.
Que a luz seja a divina verdade procedente do Senhor é o que se vê acima, número 129. Daí vem que vestimentas na palavra significam verdades, e segundo as verdades, a inteligência, como em João. Aqueles que não poluíram as suas vestimentas andarão comigo de branco, porque são dignos. Quem vencer será vestido de vestimentas brancas. Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Bem-aventurado quem vigia e guarda os vestidos seus. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E a respeito de Jerusalém, pela qual se entende a igreja que está na verdade, em Isaías: Desperta, reveste-te de força, Sião. Põe as vestes de tua dignidade, Jerusalém. Capítulo 52, versículo 1. E em Ezequiel: Jerusalém, cinge-te de linho e cobre-te de seda. As tuas vestes eram linho e seda. Capítulo 16, versículos 10 e 13. E em grande número de passagens. De quem, porém, não está nas verdades, se diz ao contrário, que não está vestido com a vestimenta de núpcias, como em Mateus. Entrando o rei, viu o homem não vestido com a vestimenta de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo a vestimenta de núpcias? Por isso lançado foi nas trevas exteriores. Capítulo 22, versículos 11 a 13. Pela casa de núpcias se entendem o céu e a igreja pela conjunção do Senhor por sua divina verdade com eles. Eis porque, na palavra, o Senhor é chamado noivo e marido, e o céu com a igreja, noiva e esposa. Que as vestes dos anjos não aparecem somente como vestimentas, mas que realmente sejam vestuários, é isso evidente, pois que não só eles as veem, como também as sentem ao tato, e também porque eles têm muitos vestuários, e os despem e tornam a vestir. Guardam os de que não fazem uso e os vestem de novo desde que devam usá-los. Que eles trajem vestimentas diferentes é o que vi 1000 vezes. Perguntei-lhes de onde vinham as vestes, e eles me disseram que era do Senhor, que elas lhes são dadas e que, às vezes, elas lhes são vestidas sem o saberem. Disseram-me também que as suas vestimentas são mudadas, que no primeiro e no segundo estado suas vestes são resplandecentes e brilhantes, que no terceiro e quarto elas são um pouco mais obscuras, e que isso é também segundo a correspondência, porque há neles mudanças de estado quanto à inteligência e à sabedoria. Ver acima a respeito dessas mudanças de estado, números 154 a 161. Como cada um no mundo espiritual tem vestimentas segundo a inteligência, assim, segundo as verdades de onde provém a inteligência, os que estão nos infernos, não tendo verdades, aparecem também cobertos de vestimentas, mas rasgadas, sujas e pretas, cada um segundo sua loucura, e não podem vestir outras. O Senhor concede-lhes o estarem vestidos para que não apareçam nus.